Milionário fica surpreso ao ver Mendiga Negra ensinar 9 idiomas a sua filha em secreto. Manhã ensolarada em São Paulo. A cidade fervilhava como sempre, mas havia um mistério pairando no ar. No meio do fluxo frenético das pessoas apressadas, em meio a arranha-céus imponentes e a poluição sonora, havia uma mulher. Helena! Cabelos desgrenhados, pele negra, olhos vibrantes que contavam segredos de uma vida de lutas. Ela vivia nas ruas, mas sua mente era um universo. Fluente em 9 idiomas, sua história era tão complexa quanto os sons que dominava. E ali, no meio daquela selva urbana, o inesperado ocorreu. Clara, a filha única do bilionário Thomas, tinha um olhar curioso. Ela costumava sair do carro imponente do pai e andar pelas ruas, fascinada por personagens de sua própria história urbana. O que ela não sabia era que aquele dia mudaria tudo. Enquanto explorava, ouviu risadinhas e palavras melodiosas em francês, italiano e até mesmo em árabe que saíam da boca de Helen. Sua alma inquieta ansiava por liberdade, e foi assim que um laço começou a se formar entre a mendiga e a menina rica, em encontros secretos das sombras dos prédios altos, onde o barulho da cidade se tornava um sussurro. Helena, mesmo sem ter um centavo, sentia-se rica ao compartilhar seu conhecimento. Para ela, essas aulas eram um ato de resistência. Uma afirmação de sua própria identidade em um mundo que tentava apagá-la. No entanto, a pressão era palpável. Tomás estava cada vez mais preocupado com o desaparecimento da filha. Ele sempre colocava os negócios em primeiro lugar, ignorando os sonhos de Clara. Quando soube que a menina estava se encontrando com uma mulher nas ruas, sua raiva jorrava como um vulcão prestes a entrar em erupção. Um bilionário não poderia ser ignorado. Seu instinto... Na noite em que uma parte de seu passado selou seu destino, Helena viu os olhares de desprezo e agressão. O nó em seu peito apertou. Memórias de infância reviravam em sua mente, revelando segredos obscuros que ela tinha escondido. O que começara como um ato de solidariedade, logo desafiaria todas as noções de classe, amor e aceitação que cada um deles tinha. Helena e Thomas, conectados por fios invisíveis de dor e esperança, precisariam enfrentar o que as ruas e os segredos trouxeram à tona. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está. O nó no peito apertava mais. Clara, mesmo à distância, parecia distante, alheia à tempestade que se formava ao redor. Ela estava prestes a explicar sobre a linguagem que uniu seus mundos, mas os vultos se aproximavam. A tensão se acumulava como nuvens escuras prestes a despencar. Tomás, sem saber do que estava acontecendo, fazia um esforço monumental para rastrear o paradeiro da filha. O desespero o consumia. Ele não entendia por que Clara tinha se afastado. Por que ela buscava algo tão diferente do que ele lhe oferecia? A pressão imensa dos negócios e das aparências o deixava em um estado de paranoia. O que uma mendiga poderia oferecer à sua filha? Ele não imaginava que os destinos de suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneira irreversível. Naquela noite, enquanto Clara ouvia as palavras de Helena em um francês suave,
Os vultos finalmente se revelaram. Eram membros de um grupo que se aproveitava da vulnerabilidade das pessoas nas ruas. Um deles, o líder, tinha um. O ar ficou pesado. A confiança se evaporou. Clara percebeu que o ambiente mudara dentro de um instante. Você não deveria estar aqui, mulher! O líder gritou, quebrando o momento mágico. Meninas como você não têm voz. Nós sabemos o que você tem feito. Helena, com o coração batendo forte, se preparou para defender o que estava fazendo. Mas algo dentro dela estava prestes a se romper. Foi então que um grito ecoou pela calçada. Clara, sem pensar, correu para ajudar sua nova amiga. Não, deixa em paz! Sua voz, embora pequena, carregava uma força inegável. O líder olhou surpreso, confuso. Como uma menina tão privilegiada se atrevia a se colocar entre ele e Helena? Nesse instante, o imprevisto aconteceu. Uma sirene rompeu no ar. O líder hesitou por um segundo. E em questão de segundos, uma multidão se formou. Pessoas começaram a parar, observando a cena, seus olhares variando entre curiosidade e desprezo. Murmúrios se espalhavam. O que essa menina está fazendo aqui? Já vi esse grupo antes. Não bons sinais. Helena, aturdida, sentiu um ímpeto de coragem. Eu estou ensinando. Sua voz ecoou, quebrando a sinfonia de vozes. Estou ensinando a ela o que não aprenderá em casa. É a minha resistência. O líder rangeu os dentes, mas ele estava em desvantagem. A polícia se aproximava e com ela vinha um espectro de esperança e perigo. Mas o que ninguém sabia, nem Clara, nem Thomas, que observava de longe, era que a história não estava apenas mudando ali. Um segredo profundo estava prestes a ser revelado. Um vínculo oculto entre Helena e Thomas. A verdade sobre quem realmente era Helena estava prestes a vir à tona, mudando tudo para sempre. Enquanto as luzes da patrulha iluminavam a cena, um sussurro nos lábios de alguém na multidão ecoou. Ela é mais do que parece. Muito mais! E assim, o que começou como um ato de solidariedade poderia transformar-se em um embate que revelaria verdades devastadoras, ligando todos de uma forma que ninguém poderia imaginar. Clara olhou para Helena, seu coração acelerado. O que viria a seguir a deixaria sem ar. Um novo mistério surgindo no horizonte. Helena sentia o peso dos olhares. O líder do grupo tinha um ar ameaçado. A sirene se aproximava, mas o tempo parecia parado. Isso não acaba aqui! Gritou o líder, enraizado na sua resolução de intimidar. Helena levantou a cabeça, desafiante. Eu não tenho medo de você. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um homem apareceu na multidão. Ele era familiar para Helena. Alguém de um passado que ela pensava ter deixado para trás. Era Raul, seu irmão, o último que viu antes de sua vida tomar um rumo sombrio. Helena! Ele gritou, avançando. O olhar de Clara se misturou ao da mendiga, agora cheia de confusão e dor. Raul sempre fora o protetor dela. O que ele estava fazendo aqui? Ele se movia rapidamente, confrontando o líder como uma fúria súbita. Você não toca nela! Você não sabe quem ela é! As palavras dele cortaram o ar como uma faca, provocando murmúrios na multidão. Clara olhou entre os dois, sem entender. Helena estava paralisada. Quem ela é? O que você quer dizer? Ela perguntou,
tentando encontrar respostas em meio ao caos. Raul se virou, os olhos cheios de um misto de determinação e desespero. Ela é a herdeira de um grande legado, de uma família que você nunca soube. Silêncio! O líder hesitou, sua expressão mudando. As palavras de Raul reverberaram e alguns na multidão começaram a murmurar, o medo se dissolvendo em confusão. Legado? O que isso significa? O eco da pergunta de Clara pairou no ar. Você não sabe, mas nossa família foi rica antes de tudo isso. Helena, ela tinha um futuro que nunca foi dado a ela. Raul prosseguiu, desesperado. O versículo de vidas opostas contornava agora os relacionamentos e as verdades que ninguém esperava. Thomas, de longe, observava. O que era aquilo? A imagem da mulher que uma vez já foi parte de uma linhagem rica e que agora se tornara uma mendiga? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Dúvidas e desconfianças inundavam a mente dele, mas também uma nova preocupação com Clara, agora envolvida naquele pesadelo. A multidão se agitou. Aquela revelação mudava tudo, mas como? O desprezo antes visto agora estava misturado com compaixão e curiosidade. Como assim uma herdeira? O que você quer dizer com isso? As vozes na multidão se tornaram cada vez mais insistentes, formando um mar de perguntas. Helena olhou para Raul, os olhos cheios de pânico e confusão. Por que você não me contou antes? Sua voz tremia. Por que não me trouxe de volta? A dor do passado asfixiava. Um nó cruel em seu estômago. Enquanto isso, a tensão congelou a cena, como se o universo tivesse se cancelado. O líder se afastou, cauteloso agora. Percebeu que a situação poderia virar contra ele. As palavras de Raul eram um veneno para sua autoridade. Clara, ainda chocado, segurava a mão de Helena, unindo mundos que nunca deveriam se encontrar. Isso não termina aqui. O líder finalmente murmurou, antes de dar um passo para trás. Mas então, tudo ficou em silêncio. A polícia chegou, mas não só com esperança. Dentro do carro, pessoas de terno e gravata também estavam presentes. O chamado havia se estendido. Eles sabem. Clara pensou. Uma apreensão correu por suas veias. O que mais poderia ser revelado? E, principalmente, qual seria o desfecho de tudo isso? Enquanto a tensão pairava, a incerteza do futuro agora era visível. Cada um carregava segredos que poderiam destruir ou unir. E o mais importante, ninguém sabia o que aconteceria em seguida. Helena sentia o peso dos olhares. O líder do grupo tinha um ar ameaçador. A multidão estava em suspense e Clara se posicionou defensivamente ao lado de Helena, seu olhar determinado. A sirene se aproximava, mas o tempo parecia parado. Isso não acaba aqui! Gritou o líder, enraizado na sua resolução de intimidar. Helena levantou a cabeça, desafiante. Eu não tenho medo de você! Mas então, algo inesperado aconteceu. Um homem apareceu na multidão. Ele era familiar para Helena, alguém de um passado que ela pensava ter deixado para trás. Era Raul, seu irmão, o último que viu antes de sua vida tomar um rumo sombrio. Helena! Ele gritou, avançando. O olhar de Clara se misturou ao da mendiga, agora cheia de confusão e dor. Raul sempre fora o protetor dela. O que ele estava fazendo aqui? Ele se movia rapidamente, confrontando o líder com uma fúria súbita.
Você não toca nela! Você não sabe quem ela é! As palavras dele cortaram o ar como uma faca, provocando murmúrios na multidão. Clara olhou entre os dois, sem entender. Helena estava paralisada. Quem ela é? O que você quer dizer? Ela perguntou, tentando encontrar respostas em meio ao caos. Raul se virou, os olhos cheios de um misto de determinação e desespero. Ela é a herdeira de um grande legado, de uma família que você nunca soube. Silêncio! O líder hesitou, sua expressão mudando. As palavras de Raul reverberaram e alguns na multidão começaram a murmurar, o medo se dissolvendo em confusão. Legado? O que isso significa? O eco da pergunta de Clara pairou no ar. Você não sabe, mas nossa família foi rica antes de tudo isso. Helena, ela tinha um futuro que nunca foi dado a ela. Raul prosseguiu, desesperado. O versículo de vidas opostas contornava agora os relacionamentos e as verdades que ninguém esperava. Thomas, de longe, observava. O que é aquilo? A imagem da mulher que uma vez já foi parte de uma linhagem rica e que agora se tornara uma mendiga? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Dúvidas e desconfianças inundavam a mente dele, mas também uma nova preocupação com Clara, agora envolvida naquele pesadelo. A multidão se agitou. Aquela revelação mudava tudo. Mas como? O desprezo antes visto agora estava misturado com compaixão e curiosidade. Como assim uma herdeira? O que você quer dizer com isso? As vozes na multidão se tornaram cada vez mais insistentes, formando um mar de perguntas. Helena olhou para Raul, os olhos cheios de pânico e confusão. Por que você não me contou antes? Sua voz tremia. Por que não me trouxe de volta? A dor do passado asfixiava, um nó cruel em seu estômago. Enquanto isso, a tensão congelou a cena, como se o universo tivesse se cancelado. O líder se afastou, cauteloso agora. Ele percebeu que a situação poderia virar contra ele. As palavras de Raul eram um veneno para sua autoridade. Clara, ainda chocada, segurava a mão de Helena, unindo mundos que nunca deveriam se encontrar. Isso não termina aqui, o líder finalmente murmurou, antes de dar um passo para trás. Mas então, tudo ficou em silêncio. A polícia chegou, mas não só com esperança. Dentro do carro, pessoas de terno e gravata também estavam presentes. O chamado havia se estendido. Eles sabem, Clara pensou. Uma apreensão correu por suas veias. E assim a reviravolta se instalou. De repente, um homem alto de terno escuro se aproximou. Clara reconheceu. Era o advogado da família. Ele tinha uma expressão séria enquanto se dirigia à multidão. Helena, ele começou, a voz firme. Eu tenho notícias que vão mudar tudo. As batidas de coração eram quase audíveis. O que você quer dizer? Raul questionou, a ansiedade misturada à proteção que sentia pela irmã. Há um testamento que nunca foi cumprido. Helena, você é herdeira de uma fortuna enorme. As palavras dele ficaram suspensas no ar, pesada como chumbo. As luzes da polícia iluminavam o rosto de Helena, enquanto a revelação deixava todos em estado de choque. Uma fortuna? Por que não me disseram antes? O desespero e a confusão transbordavam de sua voz. Os murmúrios na multidão cresceram como ondas. A história mudava radicalmente. O líder,
que antes ameaçava, agora estava paralisado pela novidade. E o olhar de tensão de Tomás refletia um mar de emoções. Clara, em choque, continuava segurando a mão de Helena. É verdade? E então, antes que alguém pudesse responder, um grito rasgou o ar. Uma mulher, vestida de forma desleixada e com cabelos desgrenhados, apareceu correndo, seu rosto pálido. Stop! Você não pode fazer isso! Helena, não vá! Era a figura do passado de Helena, uma amiga que tinha desaparecido há anos. O que ela sabia que podia mudar tudo novamente? As peças estavam se movendo de forma inesperada e um novo mistério parecia começar. Cada olhar na multidão carregava perguntas. Cada coração batia com a incerteza do que viria a seguir. A história de Helena estava apenas começando. E agora o que todos acreditavam não era nada além de uma ilusão. A mulher de cabelos desgrenhados e expressão angustiada se aproximou, os olhos cheios de um desespero que emanava. Helena, por favor, não acredite no que ele está dizendo. Ela gritava e sua voz soava como um lamento rasgado pelo tempo. Você não sabe a verdade sobre sua família. A multidão paralisou. Olhares se voltaram para ela, curiosos e confusos. Raul se virou, a expressão intensa. O que você sabe, Clara? Quem é você? Mas a mulher apenas sacudia a cabeça, como se estivesse perdida em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Você precisa ouvir. Ela se adiantou, ofegante, como se estivesse prestes a desmoronar. A herança que você tem não é o que parece. Eles querem o que é seu, mas a verdade é mais sombria do que você imagina. O líder do grupo a encarou, inseguro agora. Cale a boca! Isso não lhe diz respeito. Mas suas palavras não tinham mais poder. O medo que antes dominava a atmosfera estava agora cheio de incertezas. Seu pai, sua família, eles não são quem você pensa. A mulher prosseguiu, a voz tremendo. Helena, escute-me. Seu pai fez coisas terríveis para proteger o que tinha. Não são apenas bens. É algo mais. É uma culpa que carrega nas costas. Thomas, de longe, começou a se mover. O que ela estava dizendo? O último fio de sua sanidade parecia estar se desfazendo. Clara, vendo a preocupação se infiltrar no rosto do pai, sentiu a pressão em seu peito. Mas e quanto a mim? O que acontece comigo? Seu nome não é só nome, Helena. É uma sentença! Você tem um legado, mas também um destino sombrio. A mulher puxou um papinho do bolso. O que era aquilo? Um pedaço de papel amassado que mais parecia um relicário. Estava esperando pelo momento certo para contar. Mas agora parece que não temos escolha. A multidão murmurou como um rio em fúria. O que mais você sabe? Raul perguntou, a voz firme. A tensão subia, cada respiração parecia ser pesada e difícil. Eu tenho uma foto, a chave para tudo isso, mas eles vão querer me calar. Ela olhou para o líder e suas palavras ecoaram na mente de todos como um alarme. E então, num movimento abrupto, ela abriu o papel e expôs uma foto rasgada. A imagem mostrava um grupo de pessoas. Entre elas, um homem que Helena reconheceu imediatamente. Era seu pai, mas também havia uma mulher ao seu lado que deixou seu coração congelado no lugar. Essa é sua mãe, Helena! Helena sentiu um desmaio na barriga. Não era possível! Eu nunca conheci minha mãe! Seu grito cortou como um fio de uma lâmina. Ela não morreu! Foi escrita uma história que a apagou.
Sua mãe e seu pai estavam envolvidos em algo perigoso. Um acordo sujo que custou a vida de muitos. A mulher falava com uma urgência de quem sabe que os segundos estão se esvaindo. Você precisa saber quem você realmente é, antes que seja tarde demais. O líder, agora pálido e estéril, recuou. Você não pode fazer isso! Você vai nos meter em problemas! A indignação dele se misturava com receio. A tensão no ar era palpável. Eles vão tentar te parar, Helena. Não é apenas um legado financeiro, é a vida. As palavras dela eram como fogos de artifício, explodindo emoções. E então, no auge da confusão, Clara se virou para o pai. Pai, o que está acontecendo? O que nós não sabemos? Thomas, parando em seco, finalmente olhou para a filha. Seu mundo implodindo. O que ele escondia? A resposta ficou presa na garganta dele. Um peso angustiante que era mais do que um segredo. O olhar de Clara e o de Helena se cruzaram, ambas perdidas em um misto de dor e questionamentos. Naquele mesmo instante, uma sirene ecoou mais forte e as luzes da polícia iluminavam o local. Mas no meio do caos, um grito rasgou o ar. Vão levá-la! Não deixem que levem a verdade embora! A mulher tinha perdido tudo e a multidão estava em alvoroço. Enquanto todos observavam, a imagem da mulher, o olhar intenso de Raul e a revelação devastadora sobre a mãe de Helena começou a criar fissuras nos intocáveis, prestes a desmoronar. O destino que antes parecia claro agora estava coberto de nuvens escuras. O clamor crescia. O que Helena faria agora? As escolhas que se apresentavam eram perigosas e voláteis. E no cerne da confusão, quem seria seu verdadeiro aliado? O legado que estava por vir não se parecia nem um pouco com o que pareciam ser os caminhos seguros que já conhecíamos. Helena olhou para os rostos ao seu redor. O abismo de incerteza se abria diante dela. Vocês ainda não sabem a verdade. O eco de sua própria voz soava distante, como a batida de um tambor que precede a tempestade. O que mais ela descobriria? E mais importante, até onde estaria disposta a ir para enfrentar as sombras que se aproximavam? Helena sentiu o peso dos olhares. O líder do grupo tinha um ar ameaçador. A multidão estava em suspense. E Clara se posicionou defensivamente ao lado de Helena, seu olhar determinado. A sirene se aproximava, mas o tempo parecia parado. Isso não acaba aqui, gritou o líder, enraizado na sua resolução de intimidar. Helena levantou a cabeça, desafiante. Eu não tenho medo de você. Mas então, algo inesperado aconteceu. A mulher desesperada avançou mais para perto de Helena, o rosto pálido e marcado pela agonia. Você não pode ouvi-los, você não sabe a verdade, fazendo o coração de Helena acelerar. Helena, isso é uma armadilha. Quem é você para dizer isso? Questionou Raul, com os olhos ardendo de indignação. A multidão estava tensa, absorvendo cada palavra como se fosse um veneno que começava a agir. Eu sou uma amiga de sua mãe. E você? Você está em perigo. Ela respirou fundo, como se precisasse da coragem de todos aqueles olhares ao seu redor para continuar. Seu pai não é o que você pensa, Helena. Ele nunca foi. Os murmúrios cresceram na multidão. E o líder do grupo se encolheu, como se o ambiente estivesse mudando em sua volta. O que você quer dizer com isso? Ele exigiu, mas sua bravura soava vazia. Ele se envolveu em coisas terríveis. Quando sua mãe tentou deixá-lo, ele a fez desaparecer. As palavras foram como flechas, atingindo o coração de Helena, cortando qualquer resquício de segurança que ela tinha.
Ela olhou para Raul, que já não sabia o que pensar. Os olhos de Clara brilhavam com lágrimas. A confusão refletia o caos dentro dela. Como você pode afirmar isso? Uá! Gritou Helena, a voz trêmula de emoção. Eu nunca conheci minha mãe. O que ela tem a ver com isso? Ela sabia coisas que poderiam destruir você. Ela teve que sumir para proteger a própria vida. A mulher cobriu o rosto com as mãos, como se a dor dela fosse insuportável. Todos estavam em silêncio agora. A tensão elétrica no ar era opressora. Mas o que parecia ser uma revelação para muitos, para Helena, era um abismo do qual ela não sabia se conseguiria voltar. Então, meu pai? Ele é um monstro? A pergunta saiu como um sussurro angustiado. O líder do grupo, inseguro, tentou recuperar o controle. Essa é uma grande mentira! Ele balançou a cabeça, mas a dúvida permeava a multidão. A mulher não cedeu, seu olhar fixo em Helena. Ninguém gostaria de enxergar isso, mas a verdade é mais forte que o medo. Nesse momento, os sirenes da polícia soaram mais alto. Luzes brilhantes cortavam a escuridão da noite. Mas antes que alguém pudesse agir, uma pessoa saiu da multidão, empurrando as pessoas ao passar. Era Thomas, com o rosto pálido e o olhar vazio. — O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz tensa. A mulher virou-se para ele e, com um olhar intenso, proclamou: seu passado está prestes a voltar para te assombrar, Thomas. Você sabe do que estou falando. A tensão era palpável. Clara olhou para o pai, confusa. Pai, o que ela sabe sobre você? Thomas encarou a mulher e sua expressão endureceu. Cale a boca. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ela retrucou, desafiadora. Você não pode apagar seu passado, Thomas. E Helena, ela precisa saber quem realmente é. Helena e Clara estavam em choque. A confusão estava em seus rostos, mas havia também uma crescente ansiedade. O impacto da revelação estava ecoando cada vez mais alto. E então, em um instante de pura tensão, um tiro ecoou pela rua. A explosão do som cortou o ar gelado, fazendo todos ao redor congelarem em seus lugares. Não! O grito de Clara se misturou ao caos. O líder do grupo se virou, pálido, e a mulher caiu no chão chocada, enquanto a multidão se espalhava em pânico. Thomas se lançou em direção a Clara, mas tudo estava desmoronando. A verdade, cercada por tiros e gritos, havia finalmente encontrado seu caminho para fora. Helena, paralisada, observava a mulher no chão. O que isso tudo significava? Os segredos estavam se despedaçando. E a ideia de um futuro claro se evaporava como fumaça. O que estava realmente acontecendo? O que a mulher sabia sobre a conexão de Thomas e Helena? E mais importante, quem havia disparado? Com o coração acelerado e a mente confusa, Helena percebeu que sua jornada para descobrir a verdade havia apenas começado. E a cada instante, uma nova camada de seu passado estava prestes a se revelar. A mulher caiu no chão, seu corpo se contorcendo em agonia. O barulho do tiro ainda reverberava no ar, misturado aos gritos da multidão. O mundo ao redor desmoronava, e Helena sentia que estava dentro de uma tempeste. A ira queimava no coração de Raul. Uma covardia! O homem, que antes era tão confiante, agora parecia perdido no caos que criara. Mas a verdadeira turbulência estava dentro de Helena. Ela tentava juntar as peças,
A revelação de que seu pai havia feito coisas terríveis estava pesando como um fardo. Meu pai, ela murmurou, sua voz mal saindo. A imagem do pai que ela sempre respeitou e admirou se tornava cada vez mais distorcida. A mulher, agora no chão, olhou nos olhos de Helena. Não, não é hora de desespero. A verdade precisa vir à tona. A dor em seu rosto era palpável, como se a vida estivesse se esvaindo dela junto com cada palavra. Você precisa saber o que acontece com sua família. Com você. Cala a boca. Thomas, incapaz de suportar mais a pressão, avançou entre a multidão. A expressão tensa. Você não sabe do que está falando. Mas sua voz tremia e ele parecia um homem desfeito. As mentiras que outrora sustentara começando a ruir ao seu redor. A confusão era absoluta. Por favor, Clara implorava, os olhos cheios de lágrimas. Você pode ajudar? O que está acontecendo? Seu apelo parecia um grito perdido em uma tempestade. E então, quando tudo parecia sem saída, a mulher se voltou para Raul e para Helena. A verdade, ela está mais próxima do que vocês pensam. As palavras dela foram como uma fagulha em um barril de pólvora. Helena, o seu pai não é apenas um homem mau. Ele é parte de algo muito maior e mais obscuro. Algo que envolve não apenas sua mãe, mas também... Aí ela tarou. O medo dominava seu olhar e, de repente, um súbito silêncio caiu sobre a multidão. O líder parecia nervoso. Seu sorriso malicioso desaparecia. O que mais poderia ser revelado? Helena sentiu um nó na garganta. O que mais? Diga, não me deixe no escuro. Ele está envolvido em um cartel. Um cartel que se alimenta da dor dos outros. As palavras da mulher cortavam o ar como uma lâmina, tão contundentes que podiam ser sentidas junto à dor de Helena. E sua mãe, ela tentou sair, tentou proteger você. O barulho da sirene se aproximava, mas nada se comparava à desilusão que explodia no coração de Helena. O que estava acontecendo? O homem que ela havia idolatrado poderia ser alguém tão cruel? Um caleidoscópio de emoções a envolvia. Então é verdade. Meu pai não é quem eu pensava. Foi quando, no meio do tumulto, uma nova figura surgiu. Um homem alto, com um olhar sombrio e uma presença imponente. Caminhou até a cena. Ele se destacou entre o caos, e todos pararam para observá-lo. Está na hora de você saber a verdade, Helena, ele disse em uma voz baixa e firme. E eu estou aqui para garantir que você descubra tudo, mesmo que custe o que for. A multidão se agitou. Clara ficou paralisada. Quem é você? O medo e a esperança dançavam em seus rostos. Antes que ele pudesse responder, um grito ecoou. Eles estão vindo! O líder, agora desesperado, gritou em pânico. Cerquem-nos! Ele tentava recuperar o controle, mas a verdade estava na boca de todos. E com isso, o caos estourou. Enquanto os homens do cartel avançavam, a realidade se despedaçava. Helena, olhando para Raul, Clara e o novo homem, sabia que nada seria como antes. As sombras estavam se aproximando. E a verdade, a tela que mudaria tudo, estava prestes a revelar-se de um jeito aterrorizante. Helena estava perdida, mas uma nova determinação se formou dentro dela. A resposta para a pergunta que a atormentava estava ao seu alcance. O que isso significava para o seu futuro? O coração batendo ferozmente, Helena sabia que era apenas o começo de algo muito maior. Algo que testaria sua coragem e revelaria a verdadeira natureza de quem ela realmente era. E enquanto as sombras vinham em sua direção, uma única pergunta pairava no ar. O que mais ela poderia descobrir?
Helena estava paralisada, as palavras da mulher ecoando em sua mente como um tambor. O que mais você sabe? Sua voz mal saía. O ambiente estava carregado e a multidão, em silêncio, observava cada movimento, cada trinca da realidade que estava se formando. O homem alto, com um olhar sombrio, se aproximou mais. Chega de segredos, Helena. Chegou a hora de você conhecer toda a verdade. Mas antes que ele pudesse falar mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era uma explosão. A multidão se dispersou como um rio turbulento. Pessoas gritavam. Algumas caíram no chão. E o pânico se espalhou. Helena se virou, olhando para a fonte do ruído. Um carro explodiu na esquina. Chamas subindo ao céu como um dragão enfurecido. Thomas! Clara gritou, desesperada. Seu pai estava paralisado, os olhos fixos na cena caótica. O líder do cartel, que agora parecia mais vulnerável, correu em um impulso descontrolado, se afastando da cena. Era a própria confusão que protegia os segredos que estavam prestes a se revelar. Helena, precisamos sair daqui! Raul puxou Helena pela mão, sua expressão carregada de medo. O homem, com o olhar sombrio, agora se misturava à confusão. Ele gritou para eles: sigam-me! É perigoso aqui. Helena hesitou, mas algo dentro dela a impulsionava. O que mais ele tinha a dizer? Mas então o brilho das luzes da polícia se aproximava rapidamente, e cada segundo contava. O entorno fervilhava com sons de sirenes e gritos. A situação estava prestes a esgotar. Não podemos. Eu preciso saber a verdade, ela exclamou. Mas antes, como se ainda houvesse esperança. Você não pode deixar que eles te levem, Helena. Há uma razão. A verdade é que... Mas a frase dela foi interrompida quando mais uma explosão irrompeu no espaço. O som de vidro se quebrando e o caos dominou. E então o inesperado aconteceu. Clara, paralisada de medo, a mão de Helena ainda em seu braço, foi puxada para o lado por um homem de terno escuro, que estava no meio da multidão. O que você está fazendo? Helena gritou. Mas antes que pudesse se mover, ele a olhou fixamente. Eu sou seu tio, Helena, ele disse, suas palavras pesadas como chumbo. Seu pai precisa de você. O mundo de Helena desabou. Tio? Ele estava vivo? O que você quer dizer com isso? Eu não entendo! O homem não respondeu imediatamente. Ele olhou em volta, como se avaliando o perigo. A explosão e a confusão eram os planos de fundo de uma revelação que mudaria tudo. Clara, em choque, soltou um pequeno grito. Pai! Onde você está? Clara, fique perto de mim. Tomás finalmente apareceu, ofegante e pálido, seus olhos fixos no homem. O que você está fazendo aqui? A tensão crescia entre eles, como uma corda prestes a arrebentar. Helena não sabia mais em quem confiar. Tio, o que você está fazendo aqui? Era uma mistura de raiva e confusão. Ela não entendia. O passado dela se desdobrava como um livro aberto, revelando páginas que ela nunca quis ler. Você não entende! O que seus pais esconderam de você? Você é parte de algo maior do que pode imaginar. E seu pai? O tio hesitou. Ele está sendo vigiado. Precisamos ir agora! A multidão estava em alvoroço e o barulho da sirene se aproximava. Mas Helena ficou paralisada, presa entre sua lealdade e a promessa de respostas. O que mais ela iria descobrir? A vida dela poderia ser uma mentira. E com isso, uma nova onda de pânico atingiu. O tio ergueu a mão e em um ato desesperado gritou: Clara, se você me ouvir, venha! É a única maneira de mantermos todos seguros.
As palavras ecoaram, mas não havia mais tempo. Helena viu Clara hesitar, olhar para o pai, e a sensação de que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar, tornou-se clara. O que viria a seguir? Helena não conseguia imaginar, mas uma coisa estava certa. O mistério estava longe de ser resolvido, e as verdades que estavam prestes a vir à tona eram mais impactantes do que ela jamais poderia imaginar. Helena estava paralisada, as palavras da mulher ecoando em sua mente como um tambor. O que mais você sabe? Sua voz mal saía. O ambiente estava carregado e a multidão, em silêncio, observava cada movimento, cada tinca da realidade que estava se formando. O homem alto, com um olhar sombrio, se aproximou mais. Chega de segredos, Helena. Chegou a hora de você conhecer toda a verdade. Antes que ele pudesse falar mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era uma explosão. A multidão se dispersou como um rio turbulento. Pessoas gritavam, algumas caíram no chão e o pânico se espalhou. Helena se virou, olhando para a fonte do ruído. Um carro explodiu na esquina, chamas subindo ao céu como um dragão enfurecido. Tomás! Clara gritou, desesperada. Seu pai estava paralisado, os olhos fixos na cena caótica. O líder do cartel, que agora parecia mais vulnerável, correu em um impulso descontrolado, se afastando da cena. Era a própria confusão que protegia os segredos que estavam prestes a se revelar. Helena, precisamos sair daqui! Raul puxou Helena pela mão, sua expressão carregada de medo. O homem com o olhar sombrio agora se misturava à confusão. Ele gritou para eles: "Sigam-me! É perigoso aqui!" Helena hesitou, mas algo dentro dela a impulsionava. O que mais ele tinha a dizer? Mas então, o brilho das luzes da polícia se aproximava rapidamente, e cada segundo contava. O entorno fervilhava com sons de sirenes e gritos. A situação estava prestes a esgotar. "Não podemos! Eu preciso saber a verdade!" Ela exclamou, mas antes que pudesse se mover, um novo grito ecoou. A mulher que havia caído no chão começou a se levantar, apesar do sangue escorrendo de seu lado. Seus olhos estavam fixos em Helena, e a agonia a tornava quase irreconhecível. "Precisamos ir agora!" A mulher gritou, mas seus olhos estavam cheios de uma emoção profunda, como se ainda houvesse esperança. "Você não pode deixar que eles te levem, Helena. Há uma razão. A verdade é que..." Mas a frase dela foi interrompida quando mais uma explosão irrompeu no espaço. O som de vidro se quebrando e o caos dominou. E então o inesperado aconteceu. Clara, paralisada de medo, a mão de Helena, ainda em seu braço, foi puxada para o lado por um homem de terno escuro que estava no meio da multidão. "O que você está fazendo?" Helena gritou. Mas antes que pudesse se mover, ele a olhou fixamente. "Eu sou seu tio, Helena!" ele disse, suas palavras pesadas como chumbo. "Seu pai precisa de você." O mundo de Helena desabou. "Tio, ele estava vivo? O que você quer dizer com isso? Eu não entendo!" O homem não respondeu imediatamente. Ele olhou em volta como se avaliando o perigo. A explosão e a confusão eram os planos de fundo de uma revelação que mudaria tudo. Clara, em choque, soltou um pequeno grito. "Pai, onde você está?" "Clara, fique perto de mim." Tomás finalmente apareceu, ofegante e pálido, seus olhos fixos no homem. "O que você está fazendo aqui?" A tensão crescia entre eles como uma corda prestes a arrebentar. Helena não sabia mais em quem confiar. "Tio,
O que você está fazendo aqui? Era uma mistura de raiva e confusão. Ela não entendia. O passado dela se desdobrava como um livro aberto, revelando páginas que ela nunca quis ler. Você não entende o que seus pais esconderam de você. Você é parte de algo maior do que pode imaginar. E seu pai? O tio hesitou. Ele está sendo vigiado. Precisamos ir agora! A multidão estava em alvoroço e o barulho da sirene se aproximava. Mas Helena ficou paralisada, presa entre sua lealdade e a promessa de respostas. O que mais ela iria descobrir? A vida dela poderia ser uma mentira? E com isso, uma nova onda de pânico atingiu? O tio ergueu a mão e, em um ato desesperado, gritou: Clara, se você me ouvir, venha! É a única maneira de mantermos todos seguros. As palavras ecoaram, mas não havia mais tempo. Helena viu Clara hesitar, olhar para o pai, e a sensação de que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar, tornou-se clara. O que viria a seguir? Naquele momento caótico, um homem alto e robusto apareceu ao lado do tio de Helena, encarando todos com um olhar feroz. Ela não pode saber, gritou. Mantenha longe da verdade. Isso é um comando. O choque paralisou todos. O rosto de Tomás ficou mais pálido a cada palavra proferida. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo? O homem olhou para Helena, um brilho maligno nos olhos. Helena, você é a chave. Mas você não pode saber tudo agora. Eles virão atrás de você. Naquele instante, uma nova explosão fez o chão tremer. Um grupo de homens armados surgiu do canto da rua, armados e prontos para atacar. O caos se instaurou. As pessoas gritavam ou riam em direções variadas. O tio de Helena virou-se, puxando-a para um lado. É por sua segurança, eu prometo. Venha! E enquanto a confusão aumentava, a mulher que havia se machucado gritou: A verdade será sua única salvação, Helena. Você precisa saber quem você realmente é. E a multidão começou a se dividir, tentando escapar da cena caótica. Enquanto Helena se afastava em direção ao tio, o olhar dela se deparou com o de Clara e um aperto no peito a incomodou. A verdade estava prestes a estourar e todo o seu mundo estava se despedaçando. O que mais havia por trás daqueles segredos? E então, algo que ninguém esperava. O homem que havia gritado, ela é a chave, se virou com um sorriso maligno. Vocês acham que podem escapar? A verdade sempre vem à tona. E quando vocês menos esperarem, ela vai devorar todos vocês. E em segundos, o tumulto estava novamente em frenesi. Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E quem realmente estava certo? A tensão era como um fio prestes a romper. Helena sentiu o frio na espinha. A verdade estava se aproximando e as repercussões disso poderiam mudar tudo para sempre. O caos ecoava ao redor de Helena. Luzes piscavam, sirenes uivavam e o cheiro de fumaça enchia o ar. A multidão se dispersava em pânico enquanto o homem que se dizia tio dela a puxava pelo braço. Mas seu coração estava dividido. Você precisa saber a verdade. A mulher machucada gritava, sua voz cheia de dor e urgência. Mas a realidade estava desmoronando e Helena sentia que o chão se abria sob seus pés. Thomas! Clara gritava, os olhos cheios de lágrimas.
Helena queria correr para ela, mas o tio a puxava mais para longe. Essa não é a hora! Ele a arrastava, mas ela se virou. Um acesso de coragem tomou conta dela. Não! A verdade é mais importante! O homem de terno escuro, agora alarmado, olhou para os lados. Eles estão aqui! Precisamos ir! Não é seguro! Helena olhou para a confusão ao seu redor e, naquele momento, tudo pareceu congelar. A mulher caída estava se levantando, sua expressão angustiada. Helena, escute! Não deixe que eles a controlem! O segredo! Ele é sua única salvação. Salvação? Helena murmurou com o coração acelerado. A salvação de quê? De quem eu realmente sou? O homem do cartel olhava para a cena, o medo agora estampado em seu rosto. Ele sabia que o momento tinha chegado. E a verdade, essa fúria incontrolável estava prestes a se revelar. A explosão anterior ainda ecoava nas memórias de todos. Helena respirou fundo, enfrentando seu destino. Diga-me, quem eu sou? Você é a filha mais velha de uma linhagem poderosa que caiu em desgraça. Seu pai... Mas... Ele está envolvido em algo que você não pode imaginar, a mulher sussurrou. Agora é ofegante. Mas eles vão atrás de você. Precisamos protegê-la antes que tudo se perca. A multidão agora estava agitada. As pessoas gritando, correndo. Thomas tentou criar uma barreira, mas as vozes se misturavam como uma tempestade. Helena olhou para o tio novamente. Você tente me contar. O que mais você sabe? Vá, agora. O tio a empurrou para a frente. A mão dele estava firme na dela. É a única maneira de você se proteger. Mas antes que pudesse hesitar, Clara gritou. Helena, não, volte. O desespero na voz da amiga fez seu coração apertar. A ideia de deixar Clara para trás era insuportável. Clara! Helena se virou, os olhos ardendo de lágrimas. O mundo estava em ruína ao seu redor. Mas a conexão que tinha com Clara era a única coisa que parecia importante. Eu vou voltar! E com um último olhar, Helena foi puxada para o lado, sentindo que havia uma escolha que precisava ser feita. Uma escolha entre a verdade e a segurança. Mas a verdade era um caminho traiçoeiro. E enquanto o caos continuava, uma sombra se aproximava. O homem de olhar sombrio murmurou palavras que Helena nunca esqueceria. A verdade sempre vem à tona, Helena. Prepare-se para o que está por vir. E assim, com o peso de um mundo em suas costas e o futuro incerto à frente, Helena deu seu último passo em direção à escuridão. O que estava realmente em jogo? As respostas estavam se formando como uma tempestade. E ela era a tempestade. O que mais viria à tona? O que seria revelado nesse labirinto de segredos? Agora, antes que tudo chegue ao fim, eu preciso de algo de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E mague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante, porque a sua voz é importante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio.